Olá pessoal, trazendo este livro aqui, História da Vida Privada no Brasil, trazendo agora o capítulo 4, Cotidiano e Vivência Religiosa, entre a Capela e o Calundu, de Luiz Mott. Então, o Luiz Mott, nesse capítulo, ele vai analisar o papel central, né, da religião católica na vida privada do Brasil colonial, mostrando como é que ele moldava as pessoas, as crenças, os comportamentos e até as emoções mais íntimas, né. Então a religião é a grande organizadora da vida cotidiana, permeava todas as dimensões da vida, desde o nascimento até a morte. O calendário social era estruturado, segundo um calendário litúrgico, né. Festas, procissões, dias santos, jejuns, tudo isso tinha um papel central na vida social das pessoas. A religiosidade colonial não era apenas pública e institucional nas missas e sacramentos, mas também profundamente doméstica e privada. Nas casas haviam oratórios, imagens de santos, novenas, rezas familiares, ex-votos. Então a vida espiritual era intensamente vivida dentro dos lares, especialmente pelas mulheres. A religiosidade era marcada por uma forte ênfase na culpa, no pecado e no medo da condenação eterna. A confissão era uma prática recorrente, estimulada pela igreja e atuava como uma forma de controle moral e social, ao mesmo tempo que oferecia conforto espiritual. Essa religiosidade popular estava repleta de práticas mágicas, crenças em milagres, feitiços, benzimentos, santos protetores, e nisso havia uma mistura muito grande entre o catolicismo europeu e o pensamento mágico popular, com tradições indígenas e africanas, tudo misturado, tá? Então essa perspectiva é mostrada aí pelo Luiz Motti. Eu vou destacar algumas passagens do livro, tá? Na página 161, ele vai falar sobre os mais snobs elitistas construíam seus próprios locais de culto, capelas, ermidas e até igrejas no interior às suas moradias, evitando assim o indesejado convívio com fiéis de outras raças ou estratos inferiores. Segundo Dom José Botelho Matos, oitavo arcebispo de Salvador, em 1741 até 1761, os aristocratas da América Portuguesa desprezavam os templos e espaços religiosos públicos, sobretudo pelas tentações que poderiam representar a pureza e honestidade das mulheres das famílias de respeito. É impossível que os pais e parentes consintam que suas filhas saiam de casa à missa, nem para alguma função, não só as donzelas brancas, mas ainda as pardas e crioulas que se confessam de portas adentro. Então, essa perspectiva mostra ali na página 164 também. A casa de moradia é o local privilegiado para o exercício da religiosidade privada dos católicos. Nas casas mais abastadas, o lançamento da pedra fundamental da construção contava sempre com a presença de um sacerdote encarregado de aspergir água benta no alicerce, garantindo-se assim o bom futuro religioso do novo domicílio. Página 168. Em muitas propriedades rurais mais abastadas, próximos às casas grandes dos engenhos de açúcar, era comum a construção de uma capela ou ermida, onde um sacerdote residente ou de fora prestava assistência religiosa aos senhores e à escravaria e agregados. Levantamento realizado pelo Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, de um total de 30 propriedades coloniais do Recôncavo, entre engenhos, fazendas e casarões, 25 tinham capela, a maioria delas situadas no interior da Casa Grande. Página 187. Em pleno século XX, o viajante inglês Thomas Eubank ainda observou as intimidades com que os devotos fluminenses tratavam
esse santinho no recesso do lar. Está falando a imagem de Santo Antônio, o que atesta a persistência da devoção íntima. Lembrando que o santo era constantemente chamado nos casos de escravos fugidos, cavalos extraviados e roubos, e registra que, como milhares, certa senhora trazia sua imagem no peito, além de guardá-la em casa para rezar diariamente. Para convencer-me de que era um santo muito milagroso, mencionou que ele recambiou de volta um escravo de sua mãe após longa ausência. O mesmo sucedendo com outro escravo muito valioso, que após ter escapado foi forçado a voltar para casa. Confessou que torturando sua imagem, isso acelera o atendimento do pedido. Então, note como é que a igreja ela tanto era o fundamento da escravidão, como essas práticas populares de usar o santo para ajudar a recuperar um escravo fugido, para você ver como é que a coisa estava tão presente no cotidiano das pessoas. Então, a ideia de uma igreja que critica a escravidão seria algo impensável para essas pessoas. Algo que está fora, está no universo de hoje. Mas o apologeta de hoje traz isso para aquela época. Mas isso naquela época seria totalmente estranho. A igreja ela sustenta, ela alimenta, ela apoia, ela fundamenta a escravidão. O mais curioso desses expedientes, tão pouco católicos, é que até luminares da grandeza de um padre Antônio Vieira indiretamente estimulavam essa piedosa e sacrílega chantagem com aquele que da Idade Média foi chamado martelo dos hereges, que é o Santo Antônio. E a quem Vieira consagrou 9 homilias. Eis os conselhos do orador jesuíta. Não haveis de pedir a Santo Antônio como aos outros santos, nem como quem pede graça e favor, senão como quem pede justiça. E assim haveis de pedir a Santo Antônio, não só como a quem tem por ofício deparar tudo o que é pedido e demandado, como a quem deve estar obrigado a deparar. E se não dizei-me, por que atais e prendei esse santo? Porque parece que tarde em vos deparar com que pedis. Porque deparar o perdido em Santo Antônio não só é graça, mas é dívida. E assim como prendei a quem vos não vos paga o que vos deve, assim prendeis o santo. Eu não me atrevo nem a aprovar essa violência, nem a condená-la de todo, pelo que tem de piedade. Essa violência contra os simulacros dos santos, que o próprio padre Vieira sentia-se pouco à vontade para condenar, frequentemente chegava às raias de sacrilégio e iconoclastia. Judiar de imagens ou símbolos sacros era impiedade, a miúde atribuída sobretudo aos judeus e cristãos novos, acusados das visitações do Santo Ofício ao Brasil, de meter o crucifixo dentro do urinol cheio de fezes, ou de pinicar gravuras de Nossa Senhora com agulhas ou ponta de punhal. Quem mais fazia isso eram os judeus e cristãos novos, atribuídos a eles fazer esse tipo de coisa. Essa forma de impiedade pode ser interpretada como uma manifestação da afirmação religiosa de crentes de outros sistemas religiosos que, forçados publicamente a praticar a única religião permitida, o catolicismo, no secreto do lar, ao lado das devoções herdadas de seus ancestrais, vingavam-se de maneira sacrílega naqueles símbolos cristãos que em público eram obrigados a venerar. Então, muitas vezes, essas violências contra aquela imagem do santinho era a pessoa que, entre aspas, se vingava por ter que seguir o catolicismo. Era uma válvula de escape, segundo aqui o Luiz Motti. Página 194. Malgrado a preocupação da Inquisição e da própria legislação real proibindo a prática das feitiçarias e superstições, no Brasil antigo, em toda a rua, povoado, bairro rural, freguesia, lá estavam as rezadeiras, benzedeiras e adivinhos, prestando tão valorizados serviços à vizinhança. Quando eu missionava na zona rural de Pernambuco, na quaresma de 1762, um frade capuchinho publicou na freguesia de Sinharém
os editais do Santo Ofício, obrigando os fregueses a denunciarem, no prazo de 30 dias e sob pena de excomunhão, a todos que fizessem uso de benzeduras e superstições. Tal iniciativa redundou na delação de uma centena de moradores, sobretudo de Arraia Miúda, envolvidos com sortilégios e devoções proibidas pela Santa Igreja. No entanto, ele diz assim: um segundo aspecto característico do cotidiano religioso do Brasil de então, conforme anunciamos acima, era a relação relativa indiferença do baixo clero em face de certas práticas e rituais explicitamente condenados nas constituições do arcebispado da Bahia. Apesar de todas as citadas benzeduras e rituais constituírem um grave pecado mortal, cujo perdão dependia da licença especial da autoridade eclesiástica, verdade seja dita, não só os párocos locais, como o próprio Tribunal da Inquisição de Lisboa, no mais das vezes usaram de surpreendentemente indiferença em face de tais desvios, tão comuns na América Portuguesa. Então acabava até relevando essas práticas, que era o sinal de um sincretismo, né? De superstições vindas de outras religiões. É isso. Muito obrigado, então.